Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje com a apresentação de um artigo pela doutora Laura, sob orientação do Dr. Clóvis Bacher. Então, Laura, pode começar a sua apresentação. Boa tarde, eu sou a Laura, sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia, e hoje eu vou apresentar com a orientação do professor Clóvis em relação a uma revisão sistemática sobre a gestação em cicatriz cesariana e o manejo expectante. Então, uma introdução. O que é essa gravidez em cicatriz de cesariana? É uma forma de gestação ectópica uterina, em que ocorre a implantação parcial ou total do saco gestacional na cicatriz de uma cesárea prévia. Então, a gente sabe que o número de taxa de cesariana ele é crescente nos últimos anos, e isso, querendo ou não, também leva a um maior risco das complicações, a uma taxa de complicações maiores, né? E entre eles, a gestação na cicatriz cesariana. Então, a gente tem uma estimativa que cerca de 1 a 1.800 a 1.200 das cesarianas, numa próxima gestação, podem gerar uma gravidez dentro da cicatriz, né? O objetivo da revisão é avaliar o desfecho da gravidez em cicatriz conduzida com o manejo expectante. Então, por muitos anos, assim, a interrupção da gestação sempre foi a primeira opção, né? E com esse artigo, eles tentam explorar outras formas ali de conduta. Então, é a fim de manter a gestação até o final e mostrar ali os desfechos possíveis para essa gestação. Então, vou falar um pouco primeiro sobre a patogênese da implantação anormal. Então, a gente tem 3 mecanismos principais, que é o trato deiscente microtubular. Então, ali na região da cicatriz prévia, forma uma via física mesmo entre a cicatriz e o canal endometrial, que permite com que as células trofoblásticas invadam além do terço interno do miométrio. Então, ali nessa região, é uma via física mesmo que facilita essa implantação, né? E essa implantação mais profunda trofoblástica. A gente tem também uma interface tecidual defeituosa. Então, realmente, qualquer tecido ali cicatricial, ele vai ter uma alteração na sua conformação, né? Então, nesse caso, a gente tem um desarranjo das miofibras, elastose, diminuição do volume do músculo liso, e isso também impacta na decidualização normal da área da cicatriz. E, como último fator ali, um ambiente hipóxico. Então, a gente sabe que a implantação do trofoblasto, ele vai procurar um ambiente mais hipóxico ali para poder se desenvolver, aumentar a angiogênese, né? Então, o miométrio cicatrizado, ele cria um ambiente com baixo teor do oxigênio, estimula realmente a invasão mais profunda do trofoblasto na camada muscular. Então, aqui, a gente tem uma coisa muito interessante, que é o tipo de implantação ali desse trofoblasto, que tem muita relação com o acretismo placentário. Então, em todo momento, a gente percebe que não são entidades completamente separadas, né? Então, a gravidez na cicatriz, ela é uma entidade que está intimamente relacionada ao acretismo placentário e que, inclusive, pode-se dizer que é quase que um precursor, assim, né? Então, uma gravidez na cicatriz, ela muitas vezes, maioria das vezes, pode encaminhar para um acretismo placentário, principalmente dependendo do lugar da implantação ali, que a gente vai ver mais à frente. Então, primeiro as classificações. Aqui a gente tem 2 imagens para demonstrar tipo 1, ela é parcialmente localizada na cicatriz. Então, tem uma espessura miometrial acima de 3 milímetros e o perfil de risco ele é mais favorável, né? É menor risco de desenvolver uma placenta precreta ou outro tipo de acretismo placentário. O tipo 2, ele é parcialmente localizado na cicatriz, uma espessura endometrial menor ou igual a 3 milímetros, e o perfil de risco é moderado, e tem potencial para evoluir para acretismo placentário. Já o tipo 3, ele é completamente localizado dentro da área de cicatriz, uma espessura endometrial menor que 3 milímetros, e o perfil de risco é muito alto, então é altamente provável de apresentar complicações como hemorragia maciça, exigir uma esterectomia de emergência.
pensando numa conduta, um manejo conservador. Como que apresenta essa gestação? Então, a apresentação clínica é muito variável. Cerca de 20 a 25 das pacientes, inclusive, são assintomáticas no momento do diagnóstico, mas caso tenha algum sintoma, sangramento vaginal, com ou sem a dor abdominal, é o principal deles. E o manejo, igual eu tinha comentado anteriormente, pela alta morbidade, né, e mortalidade, a conduta mais recomendada sempre foi ali a interrupção da gestação no primeiro trimestre. E a melhor estratégia para otimizar o desfecho e a segurança materna também ainda não está tão bem estabelecida. E aí, o objetivo dessa revisão é justamente avaliar, assim, quais são os fatores que me permitem pensar em um manejo expectante. Em termos de conduta expectante, a gente tem que pesar o risco e o benefício. Qual que é o custo de optar por isso, né? É um desfecho gestacional ali que talvez não seja nem um pouco favorável, tanto para a mulher quanto para o recém-nascido. Então, no estudo foram vistos 194 pacientes que progrediram, além da interrupção precoce da gestação, e a gente percebe que mais de 50% precisaram de esterectomia, 92 de emergência e 10 eletiva. A gente teve cerca de 28,4% de aborto ou óbito fetal, 41,8% de parto prematuro e 25,8% de parto a termo. Então, realmente é uma taxa que tem que levar em consideração na hora de tomar conduta em relação ao manejo, né? E voltando ali na questão do acrescismo placentário, a gente vê que o sangramento materno grave, a rotura uterina e a necessidade de esterectomia são entidades interligadas. Então, optando por manter a conduta expectante, a gente também está optando ali, talvez, por topar esse risco. E cerca de 91,5% exibiram um distúrbio de placenta creta confirmado. Então, 94 acreta, 62 increta e 120 percreta. E pensando nisso, né, os desfechos maternos de uma comparação de perda sanguínea, sem o acretismo placentário, a perda sanguínea mediana foi de 600 ml, e com o acretismo placentário confirmado, a perda foi de 1,4 litro. E quais são os fatores que a gente vai pensar para poder tomar essa decisão entre conduta expectante ou interrupção precoce da gestação, que é justamente o objetivo desse artigo. Então, a gente tem alguns fatores aqui que mostram um melhor prognóstico e um pior prognóstico. Eu vou apresentar eles e vou entrar depois em detalhes. Então, o tipo 1 de implantação de gravidez na cicatriz, né, de cesariana, a implantação sobre a cicatriz, então on the scar, que eles descrevem, e a espessura miometrial acima de 3,3, tem principalmente esse corte, milímetros, e essa classificação ultrassonográfica de COS 2. Isso aqui está associado a um melhor prognóstico. Já o pior prognóstico está associado ao tipo 3, a implantação no nicho, e o miômetro delgado, então abaixo de 3,3 milímetros, e a classificação ultrassonográfica COS 1. Então, vamos ver cada classificação ali por detalhes. Em relação ao local de implantação, a implantação sobre a cicatriz, on the scar, ele é o melhor prognóstico. Por quê? Porque o saco gestacional, ele implanta ali sobre a cicatriz de cesárea, mas ele permanece voltado para a cavidade uterina. Então, a gente tem uma maior espessura de miômetro entre a gestação e a bexiga, que é, inclusive, um parâmetro ali que a gente usa para pensar na chance, né, no risco de uma evolução para acretismo placentário. Então, quanto maior a espessura endometrial, querendo ou não, né, menor a chance ali daquela gestação evoluir mais profundamente, assim, uma implantação mais profunda. Então, a invasão trofobástica tende a ser menos profunda, maior chance também de evoluir até idades gestacionais mais avançadas, ter menos riscos materno-fetais. E a implantação no nicho. O nicho aqui, no caso, seria exatamente no defeito, né, da cicatriz. Aí o saco gestacional implanta ali, aprofunda mais no miométrio e
tem um miométrio residual muito fino, então é diferente da implantação sobre cicatriz. Esse miométrio muito fino, ele favorece uma implantação mais profunda e pode atingir, inclusive, outras estruturas ali adjacentes ao útero, e tem um caso mais grave, né, um desfecho mais grave. Foi visto aqui, num corte, que foi citado nesse artigo que a gente estudou, que a taxa de esterectomia, inclusive, nesse tipo de implantação, ele chega a 100%. Então, aqui uma representação, uma imagem que mostra melhor, aqui no defeito, né, da cesariana, então, seria no nicho, e aqui seria na cicatriz. Então, a gente percebe que aqui a relação da implantação do trofoblasto, ela vai muito além, né, do que nesse outro tipo de implantação aqui. E o sinal de cruzamento, que é um sinal ultrassonográfico, chamado COS. A gente tem ali, a gente faz uma linha endometrial, que passa até do fundo uterino, até o istmo, e aí faz essa medida aqui do diâmetro superinferior, e ver em relação à profundidade que está implantando ali o trofoblasto, né? Então, a definição aqui do COS1 é o de alto risco, ele é acima de 2/3 do diâmetro desse SI, acima da linha endometrial. Então, ele faz um abaulamento em direção à parede anterior do útero. E o resultado é que tem um fator de risco independente para a placenta percreta, né? E associado a partos mais iatrogênicos, com menos de 34 semanas, e uma perda de sangue maior também, e ruptura uterina. Então, a gente vê que esse aqui é um pior dos casos, assim, né? Enquanto o COS2, que é um risco menor, a definição é menos de 2/3 do diâmetro desse valor do SI, acima da linha endometrial. O resultado é significativamente melhor do que o COS1, o grau de acretismo placentário ele é mais leve e o parto com idade gestacional tende a ser mais avançado. Aqui uma outra imagem que mostra para a gente aqui o A, o saco gestacional no fundo da cavidade uterina, o B, o saco gestacional na cicatriz da cesariana, corresponde ao COS1, no C, um saco gestacional inserido na cicatriz com pelo menos 2/3 antero-posterior abaixo da linha endometrial, então seria um COS 2+, e aqui um COS 2-, que seria um saco gestacional inserido ali na cicatriz cesárea, pelo menos 2/3 antero-posterior abaixo da linha endometrial, sem atingir a linha endometrial. E o outro fator é a espessura miometrial. Então, a gente tem um ponto de corte ali que foi classificado como melhor, de 3,3 milímetros. É uma correlação positiva entre a espessura do miométrio e a idade gestacional. Então, quanto maior a espessura, maior a chance dessa gestação evoluir adequadamente. E o miométrio mais fino estava associado a maior necessidade de esterectomia, justamente pelo grau de invasão. E o 3,3 ali como melhor ponto de corte para predizer complicação, ele teve uma sensibilidade de 80%, uma especificidade de 81,8%. A espessura endometrial acima do 3,3, ela teve menor risco, então, de complicação grave e acretismo placentário. A maioria dos pacientes, então 82% dos pacientes com complicação grave tiveram essa espessura endometrial abaixo de 3 milímetros. Então, a gente vê que realmente é um fator ali que faz muita diferença e que deve ser considerado com cautela na hora da decisão. E para concluir, então, com o que a gente chama de perfil A, que é o padrão do caminho do alto risco, a gente tem achados ultrassonográficos, uma implantação no nicho, o tipo 3, né, de gestação na cesárea, na cicatriz cesárea, um COS1 e um miométrio mais fino, então principalmente de 1,5 milímetros. A trajetória clínica normalmente uma progressão rápida para a placenta percreta, então alta probabilidade de hemorragia grave, de mortalidade materna, de parto prematuro, de esterectomia de emergência, e a postura clínica tem de ser realmente ao término recomendado ali e no início da gestação, né? A conduta expectante realmente não tem um custo-benefício ali muito bom e é uma ameaça materna fetal muito grande. E o perfil B, que é o caminho mais viável, os achados ultrassonográficos
A gente tem a implantação na cicatriz, é o tipo 1, COS 2 mais ou 2 menos, e o miométrio tende a ser acima ali de 3,3, principalmente girando em torno de 4,2 milímetros. A trajetória clínica é uma progressão para placenta creta mais leve ou placentação normal. E a perda sanguínea é manejável, potencial para parto a termo, com 38 semanas, e o útero provavelmente vai ser poupado, não vai ser necessário uma esterectomia. A postura clínica, nesse caso, é justamente o perfil que ele é estudado ali no nosso artigo e que passa a considerar uma conduta expectante, né? Uma opção razoável para o paciente, principalmente se ela estiver muito motivada, com monitoramento rigoroso. É importante falar também que essa questão da implantação na cicatriz, ela vai fazer muita diferença no tipo de como que vai progredir, assim, como que a gente classifica também. Por exemplo, a implantação no nicho, ela tende a ter um perfil mais semelhante a uma gestação ectópica, e na cicatriz, o máximo que a gente vai ter ali é realmente um acretismo placentário. Então, concluindo pelo nosso artigo, a interrupção da gestação ainda permanece como tratamento padrão por conta da elevada morbidade, né, da gravidez. E os achados ultrassonográficos do primeiro trimestre, eles ajudam ali a identificar pacientes com melhores prognósticos e realmente tomar essa conduta, assim, conversando com a paciente, pesando os riscos-benefícios, de ter um manejo expectante, vendo a expectativa da paciente em relação a essa gestação também, né? A implicação para a prática, então, é a gente pensar em realizar uma ultrassonografia precoce em gestantes com antecedente cesariano. No nosso serviço, assim, isso não é um problema, né? A gente tem esse ultrassom muito disponível, mas realmente em outros serviços, ou, por exemplo, numa assistência mais básica de saúde, isso pode ser uma coisa que fica mais de lado, né? Então, tem que pensar nisso também. Utilizar marcadores prognósticos, que foram esses que a gente falou, né, da implantação, da espessura do miométrio, e individualizar o aconselhamento, a tomada de decisão com base nos riscos maternos fetais e na expectativa da gestante também. Aqui a gente tem um caso clínico que eu vou até passar a palavra para o professor Clóvis em relação aos casais abertos à vida. Então, no início eu comentei, né, a taxa de cesariana vem ficando cada vez mais alta, e muitos casais, assim, têm 3, 4 cesarianas, e eles têm esse pensamento de não prevenir uma nova gestação, e por crenças religiosas, principalmente, né, e estão dispostos ali a bancar uma nova gestação, sem, às vezes, entender muito bem o risco que isso causaria, tanto para a mãe quanto para o bebê. E o professor Clóvis, ele tem um caso interessante sobre isso, que foi manejado inicialmente ali por ele, mas depois a equipe do Vila da Serra entrou junto também, teve um desfecho favorável, né? Pessoal, se você quiser falar agora sobre o caso. Boa noite a todos, né? Quase boa noite já. Esse caso que está sendo apresentado aí é um caso que, na verdade, foi uma interrupção, não foi de um casal aberto à vida, era uma gestação, uma segundigesta, né? E que a gente vê ali, a espessura endometrial está em rosa, tinha mais ou menos 0,4, né? Então, até poderia se optar um pouco pela conduta conservadora, não seria um caso de tão mau prognóstico assim, né? Embora estivesse pela imagem dentro da cicatriz cirúrgica, né? Seria um caso mais grave, vamos dizer assim, apesar da espessura do endométrio. Então, é difícil a gente julgar e é muito difícil a gente prever o que é que vai acontecer com esses casos de gestação em cicatriz de cesariana, né? Essa paciente, ela optou, a equipe de plantão lá do Hospital da Unimed optou por indicar e ela aceitou prontamente a interrupção e foi feito por uma aspiração com amil guiado por ultrassom. Foi uma resolução muito rápida, né? E sem nenhum pior prognóstico para o paciente. É claro que
tratando só da aspiração, não foi feita uma correção do nicho, né, que mantém essa paciente sob risco para uma possível nova gestação. É interessante, né, essa imagem, né, que foi dada, né, essa explicação fisiopatológica da placenta, que num ambiente isquêmico ela tende a se aprofundar mais. Lembra muito quem gosta de vinho, né, das parreiras, né, que se aprofundam muito na terra seca, né, com calcário, né, para procurar áreas mais profundas, e sofrendo ela produz vinhos melhores, mas nessa gestação não, só vai aumentar o risco, né? E o outro caso que a gente teve foi um caso de gestação bem mais avançada, a gente inclusive não conseguia visualizar adequadamente qual das duas classificações seriam, né? A gravidez já tinha crescido suficiente para se projetar para dentro da cavidade, né? Então, esse ultrassom precoce, que eu, inclusive, não costumo pedir, né, ultrassom de 6 semanas, né, seria importante para a gente poder dar um prognóstico melhor para essas gestantes, uma orientação melhor para essas gestantes. Os casais abertos à vida, né, eles estão, vamos dizer assim, eles estão em plena evolução, né, são pessoas geralmente relacionadas à Igreja Católica, né, que entendendo que toda gestação ali existe uma alma, que eles não teriam indicação, eles não poderiam interromper, a não ser que existisse um risco iminente de vida. E o risco iminente de vida é quase como se fosse assim, uma gravidez ectópica rota, aí você pode intervir. Mas se for uma gravidez ectópica íntegra na trompa, né, eu vou falar assim, similaridade com um caso mais simples, né, não, esse caso a gente não pode intervir, né, a gente não tem a consciência para isso, né, a não ser que você fale que não existe possibilidade nenhuma. E o problema é que quando a gente vai estudar esses casos, né, a gente vê que possibilidade de ir adiante ele tem, né, eu acho que pior é mais ainda a nossa consciência, né? Porque a gente vê que foi dito nesse trabalho que a gente tem por volta de 30% de óbito ou aborto. Laura, por favor, você me corrija se eu tiver tido conclusões erradas. 30% de óbitos e abortos, e, bom, então eu tenho 70% de partos possíveis, né? Embora esses partos, na maioria, em grande maioria das vezes, vão gerar uma esterectomia, né? Então, é possível, a gente não pode falar que é impossível ter uma gestação, né? E que esse feto possa ou não chegar a termo. Então, cada vez fica mais complicado a gente conduzir esses casos perante a nossa consciência e da própria paciente. A gente não pode mentir para ela falando que não existe risco nenhum e que ela vai morrer se ela não operar e que naquele momento, a não ser que já tenham casos da hemorragia ou que o endométrio realmente esteja muito fino ou já invadindo estruturas, né? Que a placenta já esteja invadindo estruturas, né? A gente tem aí uma incidência relativamente grande de fetos vivos e que complica. Eu gostaria muito de ouvir a opinião dos demais professores, né, a respeito, né, inclusive da Laura também, o que ela tira disso também, mas depois que as pessoas puderem falar um pouquinho, é que existe essa complicação e cada vez vai aumentar mais. E o problema começa lá atrás, quando a gente indica uma cesariana sem necessidade, né? E aí cada vez complica mais. E a turma, vamos dizer assim, não tem limites. Nós vamos ver aí 4, 5, 6 cesarianas. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Clóvis e Laura. Obrigado, Laura, pela bela apresentação. Eu só vou chamar a atenção, se você voltar aí uns 3 slides,
uma imagem que provavelmente você fez pela inteligência artificial, que a inteligência artificial não entendeu essa aí. Essa imagem está errada. A inteligência artificial não entendeu a descrição da figura. Por essa imagem, que é um corte axial, a gente não entende o que é cos menos 1 e cos menos 2. Na próxima, passa a próxima. Nessa dá para entender. Porque aqui você vê que a gravidez está... a linha endometrial, que é essa linha que está em vermelho, né? Inclusive essa imagem é do meu livro, que eu que desenhei essa figura à mão, baseada no artigo original. A linha endometrial que está em vermelho, a gravidez está acima dela, dentro da cicatriz, ou abaixo dela, encostando na cicatriz. Naquela outra volta. Esse é um corte sagital, esse é um corte axial. Aquele é um corte longitudinal, esse é um corte axial. Nesse corte axial não dá para você entender isso, que ela está dentro ou fora da cicatriz. Ela está à direita ou à esquerda do endométrio. Entendeu? Então, essa é a primeira observação. Muito cuidado na hora que você for pedir inteligência artificial para fazer uma imagem, porque nem sempre ela entende o que está escrito. Tá? É preferível você usar a imagem que está no livro do que pedir ela para fazer, ou então revisar e pedir para ela mudar a incidência. Essa imagem aqui, ela infelizmente, apesar de bonita, ela está incorreta. Então, volta naquela outra. Tudo isso que o Clóvis falou, concordo com ele, eu acho que o fundamental é a gente fazer essa diferenciação. Se a gravidez está dentro do nicho, que é a cos menos 1 aí, ou se ela está encostando no nicho, que é a 2 mais ou 2 menos. Tá? Isso aí, Clóvis, é exatamente o que você falou, se a gravidez tem chance de ir para frente ou não. Se ela é a menos 1, ela vai se comportar como uma gravidez ectópica. Ela vai se comportar, o útero vai romper. Ele provavelmente não vai chegar até o fim. E todos esses estudos, ou a grande parte desses estudos que foram feitos, eles não tinham essa diferenciação. Eles pegavam a gravidez, às vezes, numa idade mais avançada, que foi o que você falou do seu caso, que já era difícil você classificar. Tá? Então, essa classificação, a gente só consegue ela bem feita numa gravidez abaixo de 10, 11 semanas. Acima disso, você já confunde se ela está totalmente inserida dentro do nicho ou se ela não está inserida dentro do nicho. Então, aí talvez, Cláudio, seja a importância de fazer um ultrassom precoce, principalmente nas pacientes que têm cesárea prévia, né? Logicamente, a paciente não tem cesárea prévia, talvez não precise de um ultrassom tão precoce. Mas se o objetivo é identificar o mais precocemente e classificar, eu acho que é fundamental ter esse ultrassom. Porque volta mais umas 3 imagens, Laura. Tem uma imagem que você apresentou que eu gosto muito, essa aí. Que essa aqui dá para você ver nitidamente a diferença de uma gravidez dentro do nicho e uma gravidez que encosta no nicho. A da esquerda, ela vai se comportar como uma gravidez ectópica. Ela vai romper o útero em algum momento. À medida que o útero for crescendo, ela vai romper, vai virar uma hemorragia. A da direita, ela pode não acontecer nada. A gravidez pode evoluir até o final sem problema, ou pode se tornar um acretismo, né? Existe uma chance maior dela se tornar um acretismo. Então, Clóvis, quando você fala que 70% sobrevivem, eu acho que é se referindo principalmente a esse tipo de gravidez que encosta no nicho. Eu acho que isso são dados da minha cabeça, viu? Isso não são dados baseados em classificação, apesar de já ter alguns estudos baseados em classificação. Quando é do tipo da esquerda, ela provavelmente vai romper, quando é do tipo da direita, ela tem chance de evoluir. Mas, mais uma vez, esse tipo de imagem a gente só consegue numa gravidez muito precoce. A gente não consegue, depois que ela já está ali com 12, na época da translucência nucal, a gente não consegue fazer essa diferenciação mais. Então, eu acho que o ponto principal dessa bela apresentação aí da Laura e dos comentários do Clóvis, pode pôr até no último slide lá do caso, Laura. É isso, é fazer bem essa diferenciação para poder aconselhar bem. Essa aí, Clóvis, eu acho até que o endométrio ao redor da gravidez, você está vendo que ele é todo branquinho? Isso aqui eu acho que já é o trofoblasto. Eu acho que tem zero de endométrio. Aquilo que você riscou de rosa não é endométrio, não é miométrio mais. Aquilo é trofoblasto, ela já está rota. Ela já está encostando a bexiga. Entendeu? Então, essa aqui, a gente vê que é uma gravidez no nicho. Essa é uma gravidez no nicho. Essa reação branca é o trofoblasto. O miométrio, ele é o mais escuro que está interrompido. Tá vendo? Então, é difícil. A ultrassonografia, você tem que ajudar o clínico nessa imagem, nessa interpretação.
Então, eu acho que é o ponto principal, é ficar atento nessa classificação num ultrassom precoce. E aí depois, se vai interromper ou não, lógico, eu acho que quando é dentro da cicatriz não tem muita solução, aí é questão de discutir com o casal e tentar dar o melhor aconselhamento possível. Entendo que tem esses casais que realmente não queiram, mas tem que ser aconselhado, tem que mudar para dentro do hospital, então, porque pode romper a qualquer momento, né? Mas essa é só uma contribuição aí de um ultrassonografista que está acostumado a ver esses casos lá no Hospital das Clínicas. Vou passar aí para quem mais quiser fazer algum comentário. Inessa, talvez, que vê esses casos também mais de alto risco. Ei, gente, eu só queria complementar, assim, reforçar o que o Clóvis disse. Eu acho que é um assunto super atual, a gente tem visto cada vez mais esses casos, e assim, quando chega, né, Clóvis, dá uma dúvida danada, o que você vai fazer? Ninguém tem tanta certeza, assim, de qual que é o melhor caminho. Então, eu acho que a gente entender aí, especialmente se tivermos aí esse ultrassom precoce e conseguimos ver. E aí eu trago, sabe, assim, uma contribuição, Mário, que eu queria trazer, respaldado no que nós temos agora do Estatuto dos Direitos do Paciente, tá? Que coloca para a gente que a gente não tem mais agora, assim, a prerrogativa de não discutir e de não fazermos uma decisão compartilhada com o paciente, né? Então, isso virou agora por força de lei. Nós temos que realmente expor aí para o casal quais estão todos esses riscos e benefícios, deixar muito bem registrado em prontuário, para a gente poder tomar essa decisão, né, que seja a melhor decisão. Vejam, assim, eu gosto muito de trazer essas questões nesses casos, né, Mário, que vão trazer essa dúvida, que é em relação à questão da autonomia, né? Hoje todo mundo fala da autonomia do paciente, mas a gente tem que colocar essa questão da autonomia e dessa decisão compartilhada muito pautado no que nós vamos orientar, né, gente? Assim, orientação não bem feita não vai dar uma autonomia de verdade para a paciente, né? Então, assim, se a gente não consegue orientar, ela não consegue entender, ela vai tomar decisão que não é a decisão, talvez, que fosse a decisão mais acertada, né? Então, eu acho que eu queria trazer essa contribuição, porque esse estatuto é novo, né, desse ano, e eu acho que nesse caso ele entra muito para a gente aí pensar e refletir sobre isso, né, gente? Professora Eura? Nossa, nem tenho o que comentar, foi muito bem apresentado e comentado pelo Clóvis, por você, e agora complementado pela Inessa. Parabéns, gente, pela escolha do tema tão, assim, importante para nós, né? Só isso. E muito presente, viu? A gente está vendo cada vez mais. Verdade. E o Clóvis comentou que esse caso resolveu com a Amil, né? E eu acho que assim, interessante, porque realmente o que a gente vê da literatura também é que a Amil ele funciona, mas o que eles recomendam é a cirurgia aberta, ou cirurgia, seja laparoscópica ou aberta, viu, Clóvis? Porque é o que resolve melhor o problema. O Amil nem sempre consegue aspirar tudo, mas no seu caso aí, felizmente, deu para aspirar tudo, né? Deu, o outro caso, né, que era um caso mais avançado do Schneider, né, que você já tinha, inclusive, uma área de descolamento da placenta, já sangue, o negócio estava meio trágico, né? E aí ele acabou o feto vindo a óbito, né? E depois foi feito no Vila da Serra a cirurgia de retirada por videolaparoscopia e reconstrução da parede. Schneider não está presente, parece, né? Não, tá Mas parece, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um casal que evoluiu muito bem, e, entre aspas, o bom que reconstruiu a parede, mas você não acha que não vai reconstruir o suficiente para, né? Porque você não tem, porque essas paredes ficam muito finas, né? A gente não fica tranquilo, né? A gente não fica tranquilo que não vai implantar de novo, não vai romper, né? Tranquilo a gente não fica. Então, beleza. Tudo bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Só agradecer a Laura, né? Laura, parabéns, você apresentou muito bem, não só pela forma de evolução, mas também pela clareza, a calma, né? A maturidade, né? Gostei.
Obrigada, professor. Obrigada pela orientação também. Isso aí, gente. Muito obrigado a todos, então, e até semana que vem. Até semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau, gente. tchau. Boa noite.